Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos cumprimentando a todos e a todas. Quem fala é o pastor Éder William, sou reitor do Instituto Bíblico Etnos. Estamos oferecendo uma série de lives com a temática Evangélicos pós-pandemia. Hoje é domingo, 14 de junho de 2020, e eu tenho um convidado especial que será canal de bênçãos para nos abençoar de forma extraordinária. É o meu amigo, pastor e mestre, psicólogo clínico Neir Moreira. Eu estou aguardando o servo de Deus entrar aqui na nossa live, que nós vamos já adicioná-lo. Ele já está aqui. Pastor Neir, já estou vendo o senhor aqui e vou adicionar o senhor. Já o senhor, por gentileza, aceite. E aí, o próprio Instagram vai dividir a tela. Maravilha. Estou te ouvindo aqui, pastor. Me Tá me ouve bem, ouvindo? pastor? Sim, ouço perfeitamente. O senhor me ouve bem? Ouço. Eu tentei colocar o fone, mas acho que não vai ser preciso. Pastor e mestre, psicólogo clínico e, acima de tudo, servo de Deus honrado, Neir Moreira. Paz do Senhor. Fala do Senhor, meu pastor. Na verdade, que seu diácono, né? Especialmente hoje, já posso fazer agradecimento aqui, né? Já que o irmão está me chamando aí, eu fico muito honrado em ser distinguido pelo nobre companheiro. Espero que eu não frustre o irmão. Mas, assim, para mim é uma alegria muito grande poder estar contigo, amado. Passar os próximos minutos aqui vai ser muito prazeroso, com certeza. Obrigado. Meus queridos irmãos e irmãs internautas, estamos recebendo hoje o nosso companheiro de ministério, amigo, pastor e mestre, psicólogo clínico Neir Moreira, que vai nos trazer aqui reflexões sobre a temática proposta, pastores psicólogos no contexto de pandemia e pós-pandemia. Pastor Neir, o Instagram ele fornece para a gente 60 minutos. Eu tenho aqui o cronômetro do Instagram que me diz que já gastamos 3 minutinhos, então teremos aí ainda 57 minutos para fazer o nosso bate-papo, mas antes eu preciso cumprimentar aqui a Leila Santos, o Celinho Blacks, que é lá de Marília, interior de São Paulo, Cleusa, Laceli, Sayo, Sayomara. Sayomara. Essa é minha namorada. Sua namorada é bem-vinda em nome de Jesus. Minha Genésio, esposa. ok, Deus abençoe. E também a missionária Leila, que entrou, que é a minha namorada. Aos Glória a internautas Deus. que estão entrando aí, eu queria destacar o seguinte, que no rodapé do Instagram tem o desenho do avião, o aviãozinho. Se vocês clicarem no aviãozinho, vocês estão mandando um direct para sua rede de contatos e você está convidando seus amigos para participarem da live. Então, se os irmãos e as irmãs assim desejarem convidar os seus amigos, é só clicar no aviãozinho que você manda o direct para sua rede de contatos. Aline Cavalari foi nossa ovelhinha ali em São Paulo, há muitos anos atrás. Ela está, se eu não estiver equivocado, ela está ali residindo na região de Jundiaí. Irmã Aline, se eu estiver errado aqui com a questão da geográfica, me corrija, mas a irmã é bem-vinda aqui na nossa live. Aí, ó, já até mandou um eita glória, deu para perceber que ela é pentecostal. E o Gerson também, underline S, underline F, acabou de entrar. Ela é de Campo Limpo Paulista. Deus abençoe a irmã Aline Cavalari, seu digno esposo, filho e família, saudade de vocês. Querido pastor Neir, ela está dizendo que é próximo de Jundiaí. Então não estava tão fora assim da rota geográfica. Querido pastor, Sim. ah, tem alguns irmãos que estão entrando aí, alguns conhecem o senhor, outros não conhecem, mas eu queria pedir a gentileza
que o senhor falasse um pouquinho para nós, até de forma introdutória, a sua apresentação no que diz respeito à sua trajetória cristã, desde a sua conversão até o momento em que o Senhor Jesus o chamou, o separou para o santo ministério. Rapaz, Forma vamos lá. de forma resumida, o senhor faça isso aí, por gentileza, em 5 minutos, porque eu tenho muito assunto para a gente falar no tema. Sim, claro. Não, estou brincando, né? Porque na verdade, sim, no alto dos meus 4,8, né? É, eu tive o meu primeiro encontro assim, significativo com Jesus. Ainda essa semana eu falava para um grupo de irmãos, aos 6 anos. Inclusive, pastor Éder, quando eu disse isso numa das minhas aulas na academia, eu fui questionado, né? Uma criança com 6 anos não pode citar Jesus, né? Não tem consciência do pecado. Enfim, esse é outro debate, mas assim, a minha experiência consciente, real, significativa com Jesus, queiram os incrédulos, inclusive teóricos e teólogos, na época os acadêmicos de teologia não acreditarem, eu tenho essa consciência de que quando eu tinha 6 anos, inclusive eu lembro como hoje, era uma quinta-feira fria, na cidade do Noroeste do Paraná, chamada Paranavaí, onde o nosso amigo pastor, amigo em comum, pastor Davi Secundo também, ele pastoreou a igreja Madureira naquela cidade. Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus em Missão ali. Aos 7 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. Aos 12, batismo em águas. E as águas bateram aqui no tanque batismal, porque era menor que eu sou ainda hoje, né? Aí desenvolvemos no ministério, assim, a gente foi, né, meus pais muito simples, enfim. Eu vou fazer aqui uma viagem, né, num supersônico para chegarmos aqui hoje. A minha adolescência, juventude ali na região do Oeste do Paraná, especialmente em Paranavaí. Meu pai diácono, depois presbítero, uma Maria Pereira, uma serva do Senhor, muito simples. E vim para Curitiba com 18 anos. Chegando aqui, tentei fazer, né? Aliás, eu fiz o cursinho para engenharia civil. Meu pai era pedreiro com profissão e eu achava que tinha que dar sequência a isso. Não fui bem sucedido, no sentido assim de não conseguir, enfim, o estudo nessa área. E aí eu fui fazer teologia, trabalhando na prefeitura de Curitiba durante um período, né, fui concursado, enfim. Fiz teologia, bacharel. Depois veio o desejo de fazer uma pós-graduação em educação religiosa. Nisso também depois veio o encaminhamento para o meu mestrado em teologia na PUC. Mas nesse inteirinho, entre a graduação em teologia e o mestrado, eu fiz a graduação em psicologia na Federal do Paraná, de 2005 a 2009. Desde muito jovem, né, eu atuei no ministério, liderança jovem, na área de música também. Então, assim, sempre fui muito envolvido na área ministerial. Então, o seminário, na época, não era faculdade, inclusive, era um seminário, né, livre, chamado Stadice, depois virou Fatadice e hoje é a Faculdade Cristã de Curitiba. Também tornei professor dessa faculdade durante 15 anos, cheguei à condição de coordenador do curso de teologia. Na área acadêmica, se bem que o senhor perguntou a questão ministerial, né? Mas só para aproveitar já essa parte introdutória, também eu estive na coordenação do curso de teologia da faculdade FACEL, na época vinculada à Convenção da Assembleia de Deus do Estado do Paraná. Também eu trabalhei na faculdade hoje chamada Unina, mas era a Faculdade de São Brás. Criei um curso de teologia à distância. E a minha última inserção na atuação acadêmica foi também a convite, a coordenação do curso de teologia da Faculdade Fidelis. Então, no mês de dezembro de 2017, o pastor Samuel Moreira, meu pastor presidente, ele me fez um convite. Para ele, um convite. Para mim, foi uma convocação, né? Até porque era um sonho acalentado, eu sabia que esse momento ia chegar, e a gente não pede para, né, ser pastor. Aliás, hoje é o seu dia, meu pastor, né? Parabéns pelo seu dia. Muito obrigado. A gente A não pede para ser recíproca também, pastor. para o Senhor é verdadeira. Amém, obrigado. Mas é Deus que nos escolhe, né? E aí, de dezembro de 2017 para cá, eu estou integrado ao ministério. Integrado, assim, no sentido da atenção total à congregação que hoje eu estou pastoreando, aqui no Jardim Vitória, em Tamandaré. Mas o meu pastor também me permitiu que eu pudesse também ter a minha atuação clínica, né? E aí que eu chego na questão introdutória, né?
Então, hoje eu sou psicólogo clínico, eu atuo na clínica, em alguns dias específicos, alguns horários, para não comprometer o meu ministério pastoral, mas eu desenvolvo também, né, aqui no nosso campo, o pastoreio da congregação aqui em Tamandaré. Então, basicamente, foi essa um pequeno tour aí, né, de alguns anos para os nossos amados irmãos nos conhecerem. Pastor, por gentileza, passe para nós o endereço da igreja onde o senhor está com o seu domicílio eclesiástico, exercendo as suas funções pastorais. Ok. Eu estou liderando, né, a Igreja Assembleia de Deus Plenitude de Vida, aqui no campo de Aurélio Tamandaré. Essa congregação fica no bairro Jardim Vitória, região do Tanguá, aqui colado no bairro Pilarzinho, em Curitiba. Para quem quiser anotar e nos visitar, já que o senhor me permite essa honra de poder, né, divulgar o Sim. nosso endereço, fica na rua Edgar Alberto Tiemann, número 371. Edgar Alberto Tiemann, número 371. Aqui na região do Tanguá, chegou ali Jardim Vitória, fica bem no alto, né, do bairro, é bem fácil acesso. Então, todos os amigos aqui da região quiseram nos honrar com a presença, embora hoje estamos, né, com a limitação, ainda estamos tendo culto, a Mandaré não foi proibido como Curitiba. Nós temos cultos aos sábados e domingo apenas, das 19 às 20 horas. Vai ser uma honra receber os amigos. E o senhor também, eu quero, né, vamos agendar um dia para o senhor estar conosco, dar a honra de destilar o seu conhecimento bíblico, traço teológico para todos nós, pastor Éder. Vai ser um prazer atender a sua convocação. Amém, glória a Pastor, o senhor sabe que nós temos o Instituto Bíblico Etnos, do qual sou reitor, mas nós não somos concorrentes. Eu queria que o senhor também deixasse os contatos da Escola Teológica, onde o senhor exerce a docência e todas as suas questões também voltada para a teologia, para que os nossos internautas que desejarem estudar teologia com o senhor possam fazer contato. Fique à vontade para fazer esse momento aí de divulgação. Bom, pastor Ed, na verdade, por conta, embora assim que eu ainda use o nome, digamos, fantasia, Instituto Ney Moreira, não chegou a ser, inclusive, uma pessoa jurídica, né? É mais um nome fantasia, até por quando eu estava ainda na academia, eu realizava muitos eventos, né, escolas bíblicas, inclusive as que rezavam na igreja sede Madureira do Campo do Cajuru, Curitiba, com o pastor Davi Secundo, então, através desse instituto que nós organizamos com o presbítero Oséias. Então, hoje nós não estamos atuando, digamos assim, diretamente na academia, né, nessa produção e promoção da questão teológica. Hoje, como disse para o senhor, eu estou apenas no ministério e também na clínica. Nós temos, evidentemente, nosso campo aqui, pastor Éder, nós temos o núcleo do curso do IBADEP, né, que é vinculado à Convenção da Assembleia de Deus do Estado do Paraná, CIEDEP, e aí nós temos um núcleo na congregação que eu dirijo e também na nossa sede. Então, os amigos que moram na região e queiram também participar, né, só pode depois, né, no meu mesmo Instagram, pode de repente mandar mensagem. Se quiser também mandar mensagem no inbox, no Face, né, a minha página no Facebook é Ney Moreira, então é fácil de achar. Aí podemos conversar e encaminhar. Então, desculpa não poder respondê-lo assim, porque de fato eu não estou mais hoje vinculado, digamos, diretamente a um instituto ou alguma faculdade. Assim, de forma pontual e exponencial, eu atendo uma ou outra faculdade para dar um módulo. Como fiz agora com a Faculdade Fidelis, eu dei um módulo chamado Psicologia na Cosmovisão Cristã, né? Mas é muito pontual. Não assim, eu não estou não podendo mais assumir aulas por conta da dedicação ao ministério. Meus queridos irmãos e irmãs internautas, eu estou com o pastor Neir Moreira, que é teólogo, mestre, psicólogo clínico, nosso convidado para a gente falar sobre o tema proposto, pastores psicólogos na pós-pandemia. Quando ele diz Almirante Tamandaré, para aqueles que não sabem, esta cidade pertence à região metropolitana de Curitiba. Quero cumprimentar aqui Ru Alves, que acabou de entrar conosco também. O Adriano Cavalari, que é o irmão da Aline Cavalari, meu querido amigo, servo de Deus de longa data. Deus abençoe. Vamos então para o nosso tema. Pastor Neir, estamos vivendo um momento muito complicado. Esse contexto social que tem envolvido as questões de saúde, economia e até questões de cunho político. Enfim, o coronavírus tem sido aí
o grande protagonista deste caos que tem afetado o planeta Terra. O senhor é um pastor, teólogo e também psicólogo. Nós colocamos este tema para a gente poder ter um momento de reflexão, porque nós acreditamos, pastor Neia, que existe uma relevância muito grande na psicologia, quando a mesma é trabalhada no exercício do pastorado para vários enfrentamentos de cunho social, econômico, etc. E agora, como nós estamos nesse momento aí de caos, que é a pandemia proveniente do novo coronavírus, o senhor tem as suas experiências no seu atendimento de consultório, tanto do gabinete pastoral como no gabinete clínico. Fale para os nossos internautas aí, peço que o senhor até converse com eles aí na linguagem dos leigos, para que eles possam compreender na linguagem dos leigos, como que a psicologia ela pode ajudar os pastores no exercício do seu ministério pastoral, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, quarentena, pandemia. Então, assim, de forma introdutória, nos dê aí um apanhado geral, por gentileza, como que a psicologia ela pode ajudar os pastores no exercício de seus ministérios, sobretudo nesse momento agora de pandemia. Ok. Pastor Éder, se me permite, talvez 10 segundinhos, assim como o senhor com alegria, né, e é óbvio, saúda aí seus amigos, eu só queria fazer, e devo fazer isso, né? Dentre os amigos que estão nos prestigiando com a audiência, a Lacele é minha concunhada, ela mora em Fazenda Rio Grande, aqui região de Curitiba. A Silmara, ela é minha cunhada, inclusive ela é irmã gêmea com a minha esposa, aliás, minha esposa é trigêmea, né? E a Samara, como eu já mencionei, é tri. A Samara é minha esposa, tem a Silmara e tem a Samara ainda, né? Então, e a Silmara, ela fala de Joinville, né? Então, eu queria deixar aqui a minha saudação também. A minha família está me dando um suporte aí, né? Eu fico muito honrado. Obrigado, pastor. Bom, a sua pergunta é muito pertinente. Aparentemente, é bom que se fale isso, que muitas pessoas elas veem um antagonismo entre essas duas grandes ciências humanas, a psicologia e a teologia. Lamentavelmente, inclusive, esse conceito ele é retroalimentado, ou seja, a quem de fato alimenta isso constantemente, infelizmente, até mesmo alguns pesquisadores de ambas as partes. Tenho visto aí nos últimos anos esse número reduzir drasticamente, né? Hoje há um entendimento muito maior entre a teologia de um lado e a psicologia do outro. Antes de falar de que forma a psicologia pode ajudar, não só o pastor, mas também as pessoas em geral, nesse momento de pandemia, eu diria assim, eu gosto de comparar, pastor Éder e prezados amigos, que pegando, por exemplo, a teologia e a psicologia, podia ser qualquer outra área das ciências humanas, como as duas malhas de uma linha férrea. Né? Essas duas essas malhas, elas na verdade estão equidistantes e deverá manter assim o tempo todo. Sabemos se uma das duas linhas se aproximar da outra ou se tornar distante, haverá um desastre. Então, para que esse vagão do conhecimento ele se desenvolva natural e perfeitamente, deve estar sendo alinhado. Então, assim, nem a teologia deve sobrepor a psicologia e muito menos a psicologia sobrepor a teologia e vice-versa. Por que eu digo isso? E aí falo agora também como teólogo. Né? Nós, teólogos, e creio que qualquer pessoa vai defender a sua ciência, nós chamamos, né, muitos chamam, né, a teologia é a rainha, né, das ciências humanas. Né? Não estou dizendo que não seja. Só que quando eu falo isso, e até mesmo uma narrativa afirmativa, de alguma forma eu estou depondo as demais ciências. Eu entendo que a teologia contribui com a psicologia, que contribui com a sociologia, que contribui com a antropologia e contribui com todas as ciências humanas e demais ciências.
Afinal de contas, todas elas é como se fosse no meu entendimento, bem singelo, e aí pegando a sua recomendação, falando uma linguagem bem simples, é como se cada um fosse um fotógrafo e escolhesse um prisma cujo foco principal é o ser humano. Então, a teologia tem um prisma sobre o ser humano, privilegiado, claro, não há dúvida disso. A psicologia também, e etc. Cada um faz um retrato do ser humano. E nenhum é superior ao outro retrato. Porém, se complementam. A psicologia ela complementa a teologia e vice-versa, como também as demais ciências. Bem, de forma pontual, a sua pergunta, pastor Éder, de que maneira a psicologia pode contribuir para a teologia? Primeiro, ela traz em relevo exatamente o aspecto emocional do ser humano, que muitas vezes é relegado, e em especial, e aí falo, não, professor, também, embora seja acadêmico, sou parte de uma base pentecostal. Então, os pentecostais, muitos deles, infelizmente, ignoram esse aspecto emocional, como sendo um fator fundamental do ser humano. Né? É como se nós fôssemos apenas, né, o soma, o corpo e o espírito. A alma fica trafegando em algum lugar, isso é que ela existe. Né? Então, as emoções, elas não são, muitas vezes, não posso aqui dizer que são com todos fazem isso, né? Mas acontece, muitos acabam ignorando esse aspecto. Então, a psicologia ela pode contribuir, tem contribuído, mostrando que o ser humano tem áreas que precisam ser trabalhadas e que Deus já deixou não só os psicólogos, mas as pessoas que atuam diria assim, nessa interface. Eu entendo, por exemplo, que o aconselhamento pastoral, que é uma ferramenta fundamental, todo pastor precisa ser conselheiro. Um pastor que não aconselha, no meu entendimento, né, aí pode estar aberto aí o debate, né, no meu entendimento, ele está manco, ele está falhando seriamente, porque assim, ele não vai cuidar apenas de pessoas que pensam, mas pessoas que sofrem e pessoas que vibram também. Por exemplo, um cristão, ele ao vir para o culto, ao orar, ao cantar, ao reagir, né, espiritualmente, não faz sem envolver a sua alma, as suas emoções. Né? Ele, quando chora na presença de Deus, tem a questão espiritual? Tem. Mas tem a questão pura, também tem emocional envolvido. Mas aí nós entendemos que muitas vezes a psicologia, ela pode incomodar ou talvez atrapalhar, algumas pessoas colocam assim, mas não é verdade. De qualquer lado. Também quando o psicólogo entende que a teologia ela não contribui, também está de alguma forma, está vesgo esse conhecimento. A visão está distorcida. Então a psicologia ela ajuda primeiro para trazer, tentar igualar ou colocar num patamar muito próximo de que o ser humano, e agora falo eu como psicólogo, pastor Éder, mas da minha abordagem, porque a psicologia eu comparo como se fosse uma árvore frondosa. E essa árvore, cada galho, por exemplo, seria uma escola psicológica. As principais, tem a psicanálise, tem o behaviorismo, tem a gestalt, tem a sócio-histórica, e aí vai. Um desses galhos é a abordagem que eu trabalho, chamado logoterapia. Que, aliás, eu deixo aqui recomendado para todos os meus amigos, né, nossos amigos que nos acompanham. A logoterapia ela foi estabelecida pelo Viktor Frankl, na época, no contexto da Segunda Guerra Mundial. A história dele é muito forte, fortíssima. Para quem não conhece, ele tem um best-seller chamado Em Busca de Sentido. No meu entendimento, todo ser humano que se preocupa com o ser humano, e não só com pessoas, mas o ser humano, ou seja, manifestar essa humanidade, deveria ler esse livro. O Viktor Frankl, ele não escreve para crentes, para religiosos, mas ele fala de uma forma, pastor Éder, que padres, pastores, né, pesquisadores, eles se apaixonam. Quando eu fiz a minha graduação, eu conheci a logoterapia numa semana de psicologia, porque não tinha na minha formação. Aliás, raras as formações se oferecem a logoterapia como uma disciplina. Assim, eu entendi, houve uma identificação, porque os principais fundamentos da logoterapia, no meu entendimento, né, essa é uma percepção minha, eles entram não em choque, mas contribuem, inclusive, com muito legado os fundamentos da teologia. Né? Então, nesse aspecto, eu entendo que, por exemplo, o acolhimento, que é muito forte na psicologia,
Ou seja, o respeito ao outro, que é um valor que o cristianismo não ignora, pelo contrário, Jesus respeitou o outro, Jesus resgatou o ser humano, homens e mulheres, inclusive, né? Enfim, então a psicologia, só para fechar essa questão, pastor Éder, ela pode contribuir trazendo ou devolvendo essa autonomia do sujeito que pensa, que reage, que sofre, e aí nesse momento agora de pandemia, de que maneira ela pode estar contribuindo. Então vou começar dizendo que reconhecer que a pandemia, essa quarentena, não é apenas uma tragédia, é um momento pontual para nós revermos a nós mesmos. Então, independentemente aqui, aí eu estou tirando a parte a questão teológica, bíblica ou até mesmo escatológica, mas do ponto de vista da psicologia, então a quarentena é o momento de nós também fazermos essa autoavaliação. Não posso garantir, ninguém fará isso, né, de que vamos sair melhores. Isso aí a mídia está tentando vender para nós. Aí, como psicólogo, diria assim: vai depender de cada um de nós. Sou eu que vou dizer se eu vou sair melhor ou pior. Se eu aproveitar essa quarentena e fazer a minha reflexão enquanto ser humano e agora como cristão, né? Como representante de Deus na Terra. Então, nesse aspecto, eu entendo que a psicologia pode contribuir muito, né? Então, de forma introdutória, eu diria que seria dessa maneira, pastor Eder. Queridos irmãos, queridas irmãs, prezados internautas, estamos com o nosso querido pastor e mestre em teologia e também psicólogo clínico, pastor Neir Moreira, que está sendo o canal de Deus para nos abençoar aqui com reflexões relevantes sobre o tema que estamos propondo, pastores psicólogos na pós-pandemia. E vamos agora adiante com mais reflexões. Quero, antes disto, cumprimentar aqui o No Caminhos Séries Pinto, o pastor Josias Belucci com a sua digna esposa, estão também a missionária Leia, ligadinhos aqui, Michele Panizo, Tiago Evangelista, AD Madureira Planalto, que são os irmãos da igreja onde servimos a Deus. O Alex Luiz Mota é lá de Santo André, ABC Paulista. São todos bem-vindos. Se alguém quiser entrar com alguma pergunta, fique à vontade aí, dentro do contexto que nós estamos analisando, para que nós não fujamos do objetivo da live. Kelly Odutra entrou também. Grace Dias é diaconisa da igreja onde servimos a Deus, com o presbítero Miguel e a sua filhinha Radassa, uma família muito querida. O Edivaldo Silva também entrou aqui. Deus abençoe a todos. Pastor Neir, sim, o senhor falou sobre a questão de Jesus, né, que nos ensinou a respeitar o outro, né? E na academia hoje se diz muito sobre a questão da alteridade, né? O respeito pelo outro. E o senhor foi muito feliz nas colocações. Eu quero dizer ao senhor e aos demais internautas que nós estamos gravando essa live e vamos deixá-la gravada no meu Instagram. Vou mandar o link depois para o pastor Neir ter liberdade também de compartilhar o link com os demais amigos e redes de contato dele. Ok, pastor Neir? ok, pastor Pastor Éder. Neir, Aliás, desculpa, pois não, aproveitar aqui, fique à vontade. atravessar. O senhor mencionou aí, né, que alguns são meus amigos, por exemplo, o Edevaldo, ele foi meu aluno na Faculdade de Cristão de Curitiba, né? Então eu queria dar um abraço para ele. A Leonora BS, que também está aí, e a Kelly Dutra, são minhas ovelhas. Então fico muito agradecido, né, pela honra. E a Michele Panizo é uma amiga minha, da minha esposa, amiga da nossa família. Só para pontuar, pastor, desculpa. Que isso. O senhor tem aqui liberdade para fazer as suas pontuações. Pastor Neir, como psicólogo clínico, eu queria fazer a pergunta com base na sua experiência como psicólogo clínico. No seu entendimento, quais são os principais reflexos que essa pandemia, essa quarentena, esse isolamento social, ele pode trazer no comportamento introspectivo de cada ser humano? É claro que a gente está falando num contexto evangélico, mas o problema, ele não escolhe religião, né?
O estudo de caso aqui, ele entra em todas as interfaces das religiões, mas como nós estamos no contexto evangélico, o senhor fique à vontade para nos trazer alguma abordagem do ponto de vista clínico. Quais os principais reflexos, no seu entendimento, que essa pandemia ela pode trazer no comportamento introspectivo de cada ser humano? A gente sabe que cada ser humano tem a sua resposta diferenciada do outro. Mas, assim, grosso modo, passe para nós aí algumas considerações da sua observação como psicólogo clínico no que tange o nosso comportamento introspectivo mediante esse momento aí de pandemia, os reflexos dessa pandemia em cada um de nós. Ok. Bom, quando o senhor fala na reflexo da pandemia em cada um de nós, se eu seccionar apenas o cada um de nós, eu diria assim, teremos N reflexo por N pessoas que estiverem expostas à pandemia. Se nós temos hoje 7 bilhões de pessoas que, de alguma maneira, né, parece que todos os países, de alguma forma, tiveram impacto, alguns mais, outros menos, dessa pandemia. Então, todos terão esse reflexo. Isso é muito, obviamente, muito individual. Né? Mas, nesse aspecto, pastor, se me permite, a quarentena ela não é nem problema e nem bênção. É um momento onde se permite desenvolver, inclusive doenças, lamentavelmente. Eu tenho, inclusive, uma paciente de idade bastante avançada, e eu estou, claro, atendendo ela agora de plataforma online. Ela não pode vir ao consultório por questão já a idade dela avançada, mas ela sofre a questão da ansiedade. Uma pessoa de idade com a ansiedade numa quarentena potencializa essa ansiedade. E podíamos pegar qualquer outra patologia, por exemplo, a depressão, síndrome de pânico, ou seja, qualquer que seja a patologia desta pessoa, a quarentena ela tem essa condição quase que automática de potencializar. Só não fará, e aí eu pego um conceito da psicologia, em especial da logoterapia, se ela desenvolver a sua consciência, se ela buscar sua autonomia, quanto maior conhecimento eu tenho de mim, das minhas limitações e das minhas potencialidades, melhor será a minha condição de lutar contra isso. Mas tem outro aspecto, me permite, pastor Éder, assim, a quarentena nos refugiou, a quarentena nos deixou isolados. De quem? Do mundo? Dos meus problemas? Ou a quarentena fez-me estar mais próximo das minhas próprias aspirações ou das minhas frustrações? Eu diria assim, e eu falo muito com meus pacientes, a solidão, ela pode ser um problema muito sério, de fato é. A solidão ela anda de mãos dadas com o depressivo e caminha a passos largos para, inclusive, o suicídio. Mas estar só não é problema. E tem que diferenciar. Uma coisa é estar só, outra coisa é estar solitário. O solitário, ele não está só. Ele se sente vazio. Então, o vazio é que sangra a alma da pessoa. Então, por que as pessoas não querem ficar só? Porque elas não querem estar reclusas. Porque elas vão estar com elas mesmas. Então, se eu estou doente, quando eu fico só, eu me sinto mal. Mas se eu estou saudável do ponto de vista emocional, ao ficar só, e pode ser uma quarentena, ou uma oitentena, já é o caso de alguns, né? Está chegando a quase 100 dias aí, não há problema. Há um desconforto. Dizer que a quarentena é bom o tempo todo, não é bom. Até porque somos seres humanos e nós somos feitos para estar em contato social com as pessoas. E quando isso é privado, isso causa um desconforto para nós. Mas relacionar isso a uma questão patológica não tem base para isso. Mas o que eu diria assim, se eu estou bem comigo mesmo, e aí o ser humano integral, e a logoterapia diz assim que o ser humano é bio, psico, sócio e espiritual. Frankl vai dizer isso. Bio, psico, sócio e espiritual. Eu digo isso, pastor Éder, porque como eu estive na academia teológica e psicológica, raríssimas escolas psicológicas elas incluem essa quarta dimensão do ser humano, né?
e trata o ser humano como fosse um animal racional, né? E biopsicossócio, né? Mas a logoterapia, como algumas pouquíssimas outras, traz essa dimensão espiritual. Então, se o ser humano ele está bem consigo mesmo, ele pode estar numa multidão ou pode estar confinado num quarto, né? E ele vai estar bem. De novo, é claro que uma quarentena ela tenderá a trazer um desconforto, porque nós não fomos feitos para viver reclusos. Nós somos feitos para viver em comunidade. E Pastor Neyer, a missionária Leila escreveu aqui, muito boa essa reflexão, reticências. Isolados de quem? Interrogação. Né? Então ela está aqui trazendo um comentário e os internautas, se desejarem fazer seus comentários, suas perguntas, fiquem à vontade. Acima ela escreve assim: às vezes alguns pastores mistificam uma situação por não saber lidar com esse assunto de sentimentos. Pastor Ney, eu perguntei assim da questão do comportamento de relação introspectiva ou de comportamento introspectivo de cada ser humano, mas nos fale um pouquinho também dessa questão da pandemia no comportamento das relações interpessoais, né? A gente falou primeiramente sobre o comportamento introspectivo, mas nos fale, por favor, sobre essa pandemia, como que ela pode trazer alguns desdobramentos no comportamento de relações interpessoais com o nosso próximo e como isso pode ser benéfico ou não. Enfim, nos argumente um pouquinho sobre isso. Veja, pastor Éder, a quarentena ela não nos priva das pessoas, né? Por exemplo, eu posso não estar no meu trabalho, né, fisicamente, mas muitos estão fazendo isso de forma remota. Eu posso não ter mais reuniões, para muito é proibido hoje, reuniões presenciais, mas temos aplicativos que permitem fazer as reuniões online. Mas o grupo social mais fundamental e que tem reflexos da pandemia é a família. Então, assim, aquele famigerado tema de que não se tem tempo para a família, agora, na grande maioria, cai por terra. O que as pessoas mais tiveram foi tempo com a família. Aí eu lhe pergunto, pastor Éder, as famílias foram curadas porque ficaram em casa? Se nós pegarmos apenas uma estatística, está aí a mídia para dizer, né? O número de violência doméstica aumentou. Aumentou. Então, o fato de ficar em casa, de estar marido com a esposa, pais com os filhos, não é garantia de que a família está sendo reestruturada. Porque não basta ficar em casa. Eu digo assim que um pai presente não é um pai que trabalha em casa. Esse é um pai fisicamente presente. Se fosse assim, todos, aí me permita aqui a expressão, pegando apenas um exemplo, todos os caminhoneiros seriam pais ausentes. E não é verdade. Tem muito caminhoneiro, e eu tenho inclusive na minha família, que apesar de ele trabalhar fora muitos dias e até semanas, ele é um pai presente. Porque ele não está fisicamente presente, mas está afetivamente presente. Ele reage com a família, ele se preocupa com a sua esposa, com seus filhos, né? Então, a quarentena não tem o poder de curar as pessoas e nem de adoecer, mas as pessoas potencializam ou a doença ou a cura. Então, é um grande momento, não há dúvida disso. É um grande momento onde deveriam os casais se resolverem e a relação pais e filhos. Mas vai muito além de estar em casa. Então, uma família presente não é uma família que está apenas confinada em casa, mas uma família que olha nos olhos entre si, uma família que respeita o outro, né? Essa alteridade que você colocou é o pai respeitar o filho com as suas, claro, decisões, mas o pai também tem que ter a sua autoridade e o filho também acatar essa autoridade. Hoje que é muito combatido isso, né? Então existe aí um viés muito forte de que a presença, a autoridade, a liderança, a hierarquia, hoje é quase malfadada. Mas nós devemos resgatar esses conceitos. Não fazem mal a ninguém, pelo contrário, né? Então, estar em casa é muito mais do que estar preso numa quarentena. A família depende muito mais do que a presença física. Mas, em si, no meu entendimento, a promoção de saúde vai pelo acolhimento, pelo amor e pela vivência enriquecedora do contato físico, especialmente do coração entre a família.
Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aí recebendo o nosso convidado de honra, pastor e mestre, psicólogo clínico, Neir Moreira, e ele está trazendo aí considerações extremamente pontuais, relevantes sobre esse contexto social que nós estamos vivenciando. E a missionária Leila falou também aqui, concordando da violência doméstica, e a diaconisa Grace Dias, ela diz assim, violência também com as crianças, não é? Ela diz assim, tenho presenciado falta de paciência com as crianças nessa quarentena. E também acabou de entrar aqui o nosso presidente, pastor Davi Secundo. Transmita aí a saudação para ele, pastor Davi Secundo, um forte abraço. Pastor Neir, fique à vontade para cumprimentá-lo. Eu devo continuar, eu passo para ele, pastor Éder. A gente pode passar para Pastor, ele e divide a tela em três. pastor, pastor Davi, a minha alegria, né, minha honra de poder recebê-lo aqui, né? Fico muito lisonjeado, agradecido a Deus por sua vida. Já mandei hoje a minha saudação para o senhor, né? Porque o senhor é meu pastor também, né? É meu mentor, fico muito e também amigo, né? Eu posso falar porque é o que ele também denomina. Muito obrigado, pastor, pela presença, pastor Davi. A irmã Séries Pinto, lá de Campina Grande do Sul, está dizendo assim, essa quarentena está sendo ótima para mim porque o meu esposo trabalha 3 meses fora de casa. A Cristina Arivaldo também acabou de entrar aqui na live. Quero dizer aos internautas que no rodapé da live tem um aviãozinho, vocês podem mandar no aviãozinho o direct, que é convidando os amigos da sua rede de contatos para participar conosco da live. E se assim vocês desejarem, e vocês têm liberdade de deixar os comentários na live, que o professor, pastor Neir Moreira, estará conosco aqui trazendo as informações. Pastor Davi Secundo deixou um comentário. Aquele abraço aos meus amigos e mestres, professores Neir Amém. e Éder. Amém. Glória a Deus. Ele diz assim, palavra especial. Deixa eu ler aqui o comentário do pastor Davi. Já imaginou, ele escreveu, já imaginou uma quarentena de 1 ano como foi a de Noé? A quarentena de Noé foi 1 ano dentro da arca. E a Séries Pinto, que é a nossa aluna de teologia de Campina Grande do Sul, ela escreve que ela está aprendendo muito, Deus abençoe. Pastor Neir, o senhor falou uma coisa interessante. O povo agora não pode dizer que não tem tempo. Essa desculpa não cola mais. Não cola mais. Pastor Neir, qual a importância dos nossos pastores que têm aquele anelo, aquele desejo de fazer uma faculdade de psicologia e trazer os benefícios dessas ciências humanas para o seu ministério? Porque nós, assembleianos pentecostais, nós temos alguns mitos dentro dos nossos arraiais evangélicos, sobretudo nos arraiais assembleianos, que o estudo mexe com a cabeça, que entrar na faculdade é complicado porque pode deixar a gente sem aquela espiritualidade ou sem aquele fervor pentecostal. Mas alguém está nos assistindo agora ao vivo e depois a live vai ficar gravada para que outros assistem em momento oportuno. Eu queria que o senhor, que já passou por esse caminho, o senhor conhece as pedras do caminho, o senhor transitou e ainda transita dentro da academia, como eu também transito, e o senhor poderia deixar aqui uma palavra de orientação a quem está nos assistindo e está naquela dúvida, será que eu faço faculdade de psicologia? No que esse trem, como diz o mineiro, vai me ajudar no exercício do meu pastorado? E como posso ser um pastor relevante, um pastor autêntico, dinâmico, positivo, produtivo, qualitativo, dentro do pastorado ou dentro do contexto pastoral que eu vou exercer o meu ministério, e associar isso os conhecimentos
da psicologia. Nos deixe, por gentileza, aí algumas palavras de orientações àqueles irmãos que desejem, mas ainda estão na dúvida. Será que eu faço? Será que eu não faço? Fique à vontade. Bom, pastor Éder, aproveitando aqui, vou ser sucinto, quero mandar um abraço para a irmã Cleusa, também que entrou aí um pouco atrás, é minha ovelha, e também a minha esposa, pastor, eu vi que ela colocou aí uma ponderação, uma provocação, sobre a questão das aulas online, que está sendo um terror, né, para os pais, principalmente para as mães, que geralmente estão apoiando, ajudando os filhos na educação, e não é fácil, né? Inclusive, eu li um artigo da Gazeta do Povo essa semana e compartilhei com ela, de que existe um momento muito difícil hoje, né? Porque as crianças estão o tempo todo em casa, não pode sair de casa, tem a demanda das aulas, das tarefas. Hoje as mães são mães barra professoras. Então, assim, é um momento muito ímpar. É um aprendizado muito grande, e um risco muito grande também, porque isso gera um estresse elevado no contexto familiar. Então, o que eu recomendaria é que tanto mães quanto filhos e pais, de alguma forma, têm que se unir, né? É um consórcio, onde agora, por um período, deverá estabelecer aí uma estratégia para vencer essas adequações. A sua questão, pastor, é muito pertinente. O senhor, inclusive, começou dizendo, né, de que maneira a psicologia lida com a teologia e vice-versa. E aí, no comecinho, o senhor falou assim, tem o contexto pentecostal e assembleiano, né, que às vezes olha com um pouco de medo, receio. Aí eu me lembrei, pastor, enquanto eu falava, de uma frase que é mais ou menos assim. E eu gosto da frase, não é minha, tá bom? Eu não me lembro o autor, mas assim, ela tem um fundamento interessante. A teologia não apaga o fogo do crente. Aí fala para os pentecostais, né? Aí nós entendemos a expressão. Mas a teologia, ela apaga o fogo estranho. Então a teologia não esfria, não esfria o crente, mas ela apaga o fogo estranho. Então, porque a teologia é uma ciência. É uma ciência que a premissa básica dela, o senhor pode falar muito melhor do que eu, é uma tentativa humana de conhecer Deus ou o que ele permitiu que fosse conhecido. E a sua criação. Como é que o conhecimento desse Deus vai constranger-me espiritualmente? Vai me inibir? Então, assim, isso é uma falácia. No meu entendimento, isso é uma falácia. Bem, o senhor disse de que maneira um pastor pode, por exemplo, também ter a formação de psicologia, de que forma isso pode enriquecer. Aliás, qualquer formação, uma formação acadêmica feita com comprometimento, vai agregar a esse pastor. Pastor, pastora, líder, membro, não importa aí a sua hierarquia, todos nós devemos sermos atraídos ao conhecimento. Eu sou suspeito de falar, mas a psicologia, ela assim, para mim, ela encaixa perfeitamente. Né? Eu, quando entrei na academia, eu tinha um sonho, né? Um sonho, claro, era utópico. Aí eu quero fazer casar teologia com a psicologia. Não se casam. Como eu disse no começo, são duas linhas da malha férrea. Elas caminham em paralelo, mas não se sobrepõem. Por exemplo, um pastor e psicólogo vai muito bem. Um pastor e advogado vai muito bem. Um pastor e antropólogo vai muito bem. Qualquer ciência, um pastor e administrador é fantástico. Né? Então, as ciências humanas, qualquer ciência, na verdade, ela vem contribuir. Não vai roubar nada, pelo contrário, é uma contribuição que está aí colocado. A igreja seria muito melhor servida se tivessem homens mais preparados. Não estou aqui dizendo que homens que não se preparam, não têm condições de fazer uma faculdade, não são, digamos, não contribuem adequadamente. Pelo contrário, né? Reconheço que alguns não podem, porque moram distante, embora que hoje tenha aí a questão da internet, mas alguns não podem, questão financeira e outros aspectos. O que eu digo assim, os que podem se qualificar devem fazê-lo, porque Deus está dando para ele essa condição. Então aqui eu desafio você jovem, você que é novo ainda, falar em jovem, acabou de entrar aí o Júnior, também é uma ovelha minha, um rapaz, né? Ele é jornalista. Então assim, estude, aproveite seu tempo. E assim, não quero aqui parecer um demagogo, mas assim, eu aproveitei muito a minha juventude, pastor Éder, né? Eu digo assim, eu gastei a minha juventude na igreja e na sala de aula. Eu não me arrependo. E sou um estudante aí voraz o tempo todo, o quanto eu posso. Então, assim, é uma contribuição indelével, uma contribuição que não tem como comparar.
Então, a todos vocês, irmãos, amigos, né, abracem. Agora, aproveite a quarentena, tantos cursos online, não? O pastor Éder aí pode indicar os melhores cursos para vocês na área de teologia e tudo mais. Então, esse é o momento. Eu coloco assim, pastor, para terminar essa minha fala agora, a quarentena tem duas questões que nos provocam. A primeira, de fundo de saúde clínico, que é: por que quarentena? Porque temos que evitar que essa famosa curva ela seja achatada. Essa é uma resposta que os médicos, né, e aí os epidemiologistas têm colocado. Uma segunda pergunta que aí a psicologia faz, psicologia barra teologia, é: para que a quarentena? Aí que está. Eu devo aproveitar esse tempo. Deus está nos dando um tempo que eu, pessoalmente, nunca tive. Em 48 anos, nesse ano ninguém teve, né? Em 48 anos da minha vida, eu nunca sonhava que eu poderia ficar dias, né? Claro que eu trabalho em casa, né? Não estou parado, né? Não estou em quarentena. Mas assim, eu estou tendo tempo especial com a minha esposa, com a minha família, com a minha igreja. Eu tenho feito agora, através de aplicativos, reuniões com meus obreiros, né? Eu tenho feito visitas online com os irmãos do grupo de risco, que eu não posso visitá-los. Então, sim, são outras ferramentas, né? Então, mas isso tem que estar atrelado também à questão do conhecimento. Pastor Neir, o senhor me ouve? Sim, estou ouvindo. Ok. Irmã Séries, não precisa pedir desculpa pelas carinhas. O pastor Davi também mandou assim os seus emotions. A Natália Ignes entrou aqui também, nossa ovelhinha. A Michele também entrou, Josimara Batista. Missionária Leila está sugerindo uma outra live para a gente falar sobre violência doméstica, sobre as questões de mães e filhos em casa. Topa, pastor Neir? Sou seu diácono. Não posso tirar essa palavra, né? Solange Raiman também entrou aqui. Pastor Walter José. Adebras de Sergipe. O Nordeste está conosco aqui também, hein? Josimara Batista. Glória Detrando. Pastor Neir, é o seguinte, o Instagram está me informando aqui que nós temos 7 minutos para encerrar a live. Então nós vamos agora chegar nas considerações finais. Quando é bom assim, pastor, passa muito rápido, viu? Amém, glória a Deus. E o senhor já recebe o meu feedback aí, que ultrapassou as nossas expectativas. O senhor tem sido aí canal de bênçãos para nos trazer conselhos, informações, argumentações relevantes. Vamos partir agora nas considerações finais e vou lançar aqui algumas coisas para o senhor. Partindo do pressuposto que a pandemia termina e vamos começar um novo momento intitulado pós-pandemia. Nessa perspectiva futura, nessa questão de um período chamado pós-pandemia, eu sei que o senhor não é futurólogo, não é? Não está aqui para fazer previsão do futuro, mas, assim, do ponto de vista das ciências humanas, no caso da psicologia, o senhor acredita que, como nós, seres humanos, ser social, o homem e a mulher, que é um ser gregário, que vive em sociedade, que tem as suas relações interpessoais, como é que será esse momento pós-pandemia? De uma forma geral na sociedade e também no contexto das nossas relações com a Irmandade na igreja. O mundo será o mesmo, não será o mesmo? Qual é a sua opinião a respeito, pastor Neir? Pastor Éder, que pergunta, hein? Isso aí merece uma dissertação. Merece, mas o senhor tem 5 minutos e aproveite o ensejo e já faz as suas considerações aí. Então, pastor, eu vou deixar... Acabou de estar aqui o meu amigo, o Marcelo, fotógrafo, amigo meu. Pastor Éder, eu tenho uma frase, essa é minha, eu coloquei no meu Facebook. Mais ou menos assim, já faz alguns dias. Nenhum vírus tem o poder de melhorar um gênero
que está adoecido espiritualmente. Então tem muita gente olhando para o coronavírus como sendo agora aí, né, essa panaceia, vai resolver tudo agora. Então depois Repete a da frase, por gentileza. Repete, por gentileza, a frase. Repete. nenhum vírus tem poder de melhorar um gênero que está adoecido pelo pecado. Agora eu falo como teólogo, não falo como psicólogo. Tá. Embora que também eu tenha essas questões também envolvidas na parte humana, né? Então, depois da pandemia, o álcool gel é para as mãos, mas talvez deveríamos ter álcool gel para a consciência, para a alma. Nós estamos. A máscara, hoje, talvez, aí eu vou pegar emprestada a palavra do pastor Luiz Hermínio, talvez está nos ajudando, porque nós estávamos muito, muito mascarados. Então, a máscara ela caiu bem para muita gente, para a humanidade. Né? Então, o pós-pandemia não vai depender se o governo vai conseguir uma vacina. Vai depender de mim. É o meu compromisso com a minha saúde, do ponto de vista psicológico, minha saúde emocional, e do ponto de vista da teologia, a minha saúde espiritual. Então, é o meu compromisso com a minha saúde, é o meu compromisso com a minha saúde da minha família, é o meu compromisso com a saúde das pessoas perto de mim. Então, quanto mais consciência eu tenho disso, e eu, de fato, me envolver com isso, eu estarei saudável e vou promover saúde nas pessoas com quem eu tenho contato. Então, sim, é só para tentar dar uma fechada, porque é um tema muito profundo, pastor. Não estou fugindo da tua questão, né? Porque aí eu começaria a falar e aí não daria essa resposta. Aproveito, pastor, já que é para concluir, a minha gratidão a Deus. O Senhor também gerou em mim, né, uma boa expectativa. Eu amo falar sobre a palavra, sobre o ser humano, e fica à disposição do Senhor, né, se eu puder ser útil para uma segunda conversa, falando sobre um tema tão pesado como é a violência, eu fico à disposição. Já está agendado. Obrigado, pastor, obrigado. O pastor Davi Secundo diz assim, que o pastor Walter José, grande amigo, homem que está lá no belo estado do Acre. Deus abençoe os irmãos acreanos que estão conectados conosco. E ele também disse o seguinte para a gente, ó, o nosso pastor. Isso está parecendo banca de mestrado, risadas. Márcia Mel, a esposa do meu amigo, pastor Eros de Jesus, que é o líder do setor 2, no Bonfim, em Almirante Tamandaré. É uma família que temos um carinho muito grande. A irmã Séries está agradecendo. A Silmara diz assim, ungido. A Weitila Alencar, a evangelista, serva de Deus, está dizendo anomia social sendo revelada pela pandemia. Olha aí, e o pastor Davi dizendo corretíssimo, show. O pessoal está comentando agora, mas é uma pena que agora que pegou fogo a live, nós vamos ter que encerrar. Querido evangelista Osiel de Pádua, meu querido, um abração, saudades. Pastor Edson Neide, e a Neide, a missionária Neide é advogada, e o pastor Edson, ele é dirigente da igreja Vila Nova York, em São Paulo, Zona Leste, Campo de São Mateus. O presidente lá é o pastor Dairó de Andrade. E a Sayomara, eu acho que é isso mesmo. É minha fala esposa. sobre o ser biopsicossocial. É a sua esposa. Já entrou aqui, o ser biopsicossocial espiritual precisa do seu Criador. Concordo plenamente, serva de Deus. Olha, meu querido, é uma pena, hein? Não ter que encerrar. Eu não queria encerrar essa live, viu? Por mim eu fazia outra. Mas é melhor a gente deixar o pessoal com vontade de quero mais e a gente vai marcar uma próxima. Tá fechado? Vamos, com certeza. Obrigado. Queridos internautas, eu vou deixar, então, a gravação da live no meu Instagram e vocês assistam depois, quantas vezes quiserem, pode compartilhar. O pastor Neir Moreira também vai receber o link para ele fazer aí o compartilhamento na sua rede de contatos. Quero agradecer a presença de todos. A diaconisa Grace Dias está mandando o ok. A Cristina Arivaldo diz quero mais e ainda KK. E Séries também. Deus abençoe a todos. Pastor Neir, não tenho palavras para expressar a minha gratidão. Minha gratidão a Deus. Um beijo no seu coração. Sucesso na sua lida teológica, pastoral
na sua atividade profissional, sua esposa, seus filhos, seu lar, sua vida, seu ministério. É um prazer dividir aqui a tela do Instagram contigo. O Senhor foi instrumento de Deus, estamos ricamente abençoados. Um forte abraço, pastor. Paz do Senhor Jesus.